Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá no propósito e prosperidade, desbloqueios de potenciais para você prosperar aí. Deixa eu fixar aqui. Propósito e prosperidade, estratégias de crescimento e desbloqueios de potenciais. Esse é o título da imersão que eu e o Instituto Ana Paula Ferreira estamos organizando para você a partir do dia 19 de outubro online e também na região do Sapucaia do Sul. Ixi, deixa eu tentar botar menos... melhorar um pouquinho a luz. Aí, para 2025, né? E é uma estrutura de passo a passo, pensado para você alavancar conosco. E eu vou te contar que passo a passo é esse, para você aí ou se desenvolver ou entender o que te espera nesses eventos e dar as mãos para conosco, né? Caso seja a sua necessidade. De toda forma, já vou te deixar aqui o spoiler, os insights que a gente vai trazer para você já implementar, já colocar na prática. Você que me acompanha aqui no 737 merece essas ferramentas, esses insights, essas dicas de profissionais como nós, que temos aí décadas juntas de anos de experiência, né? E validadas no mercado e aprimoradas aí junto dentro da academia científica, tanto da área comportamental quanto do marketing, enfim. Então, o que a gente quer é a sua liderança de vida, liderança dos negócios, venda, marketing, gestão. Então, se a gente pensa em propósito e prosperidade para 2025, o que a gente precisa? Óbvio, estratégias e, óbvio, desbloqueio de potenciais. Por isso, inclusive, estamos falando das novas skills durante a semana e por isso também estou organizando em Porto Alegre com outro time de mulheres poderosas o Empodere Ser, né? Porque lá é sobre desbloqueio também, é uma imersão rápida, né? The Flash, para que a gente possa se aquecer. Mas aqui no Propósito e Prosperidade para 2025, eu e a Ana Paula Ferreira estamos com estratégias práticas. Bom dia! Então vai acompanhando aqui que tem muita novidade, você vai prosperar conosco. A gente colocou o título para sua estratégia de 2025, mas é para já, tá? É para ter resultados agora, se você começa a nos acompanhar aqui e a entender o que a gente fala. Então esse título, né, Propósito e Prosperidade para 2005, ele pensa em estratégias, metodologias, ferramentas, mas também desbloqueio de comportamentos que fazem com que a gente não tenha um sucesso. Já parou para pensar por que o tempo é igual para todos? Por que a didática, a metodologia às vezes é aplicada para todos, mas um tem resultado e outro não? Então isso tem a ver com comportamento, isso tem a ver com crenças. Então a gente vai trabalhar as duas coisas, juntar as duas coisas para você ter depois poder aplicar com prosperidade as suas ferramentas de marketing e vendas, tá? Vou começar a te dar os insights hoje aqui. Olha só. Primeiro passo que a gente tem que pensar quando a gente desenvolve estratégias de prosperidade, de desbloqueio de crenças, enfim, para o crescimento, para desvendar potenciais e aí se soltar e deixar fluir, né, e crescer naturalmente. Primeiro passo que a gente pensa quando a gente fala em comportamento, gestão, marketing, liderança é um alinhamento que eu chamo de alinhamento transformador. Isso vai acontecer nas imersões e é esse o primeiro passo que a gente tem que pensar que é importante, tá? Um alinhamento transformador. O que significa esse alinhamento transformador? Significa criar um alinhamento profundo, tá? Entre os seus objetivos atuais e aonde você quer chegar, né? Promovendo o quê? Um entendimento claro de proposta de valor do seu negócio, né? Enquanto pessoa, enquanto marca, enquanto liderança, para quê? Para moldar, para formatar a sua cultura de negócio, a sua cultura organizacional, que a gente também pode canalizar pro tal do branding, posicionamento mercadológico, liderança, é isso que vende, tá? No final das contas, é isso que vende e aqui começa o jogo, tá? Então, aqui entra vários exercícios que a gente já vem trabalhando e falando nas imersões do 737. Se você quer mais ajuda com isso, me chama em inbox, que a gente te passa aí as atividades, né, necessárias para você aí desenvolver essa cultura organizacional, desenvolver essa ferramenta de proposta de valor, de alinhamento transformador, né, que vai fazer com que você defina de fato as suas expectativas, os seus valores, os seus princípios. É isso que conecta o mercado e é isso que faz as pessoas chegarem até ti naturalmente. Tem técnica para isso? Tem. Se você precisar, a gente ajuda, né? E essa é o primeiro passo da nossa imersão que a gente vai desenvolver, tá? É o que você precisa para começar esse jogo com prosperidade de já agora, sobretudo pensando no sucesso mercadológico e objetivos reais para 2025, tá?
Depois disso, depois que você faz esse alinhamento transformador, né, já começa a desenhar o seu time de vendas e marketing para uma proposta de valor junto com o mercado, buscando a sua liderança, você tem que fazer o quê? Você tem que analisar as tendências, as oportunidades, as ameaças, as fraquezas do mercado e colocar isso na prática, tá? Isso aqui tem a ver com uma transmissão que a gente já fez aqui, chamada SWOT ou matriz fofa, tá? Aqui a gente pega os conceitos da administração, aqui é metodologia mesmo, tá? Qual é o objetivo? O objetivo é identificar e explorar as principais tendências aí do mercado para 2025, além de mapear as oportunidades, as ameaças que você tem no teu negócio, transformar essas ameaças em energia próspera para você, tá? Então você tem que pegar essas forças, divulgar suas forças, fazer acontecer com essas forças, mostrar seu diferencial de mercado através dessas forças, mas através das fraquezas, transformar isso em energia com estratégia de ação. E isso impacta diretamente o seu negócio, é o que os grandes players fazem, né? Você não encontra nenhuma marca que é gigante hoje que não passa por esses processos que a gente está citando. Então, aqui a gente tem workshops colaborativos, né? Dentro das imersões, a gente tem brainstorms, a gente tem análise de tendências emergentes, a gente tem discussões sobre como transformar essas ameaças e oportunidades dentro de cada segmento, dentro de cada negócio. Então, é importante que você encontre esses insights aí para você realmente começar a colocar no papel aquilo que faz sentido para você e você já prosperar, tá? Depois disso, o que a gente faz, tá? Eu tô te dando a morta aqui, tô te dando passo a passo o que a gente faz para prosperar uma empresa que está começando ou que quer renascer ou que quer garantir sucesso do zero, tá? E esse trabalho eu faço junto com a Ana Paula Ferreira, do Instituto Ana Paula Ferreira, tá? É sensacional. A gente tem esse trabalho teórico, que é mais ou menos isso que eu tô falando aqui com você, mais aprofundado, e a gente tem passo a passo, pegando pela mão, tá? O que a gente faz depois? Gente, depois a gente analisa a causa raiz dos obstáculos de desenvolvimento, tá? Eu tô te dando passo a passo o que a gente faz, porque caso você não consiga estar conosco, para você ter os insights do que é necessário, tá? Depois, o que a gente faz? A gente faz um passo a passo analisando os obstáculos para o desenvolvimento. O que está te pedindo em termos de desenvolvimento? Você tem muitos obstáculos. Pode ser obstáculo gerencial, pode ser técnico, pode ser comportamental. Então, aqui a gente já começa muito também a trabalhar o comportamento, né? Identificando os problemas subjacentes ali que tem e que pedem o crescimento das equipes de liderança, dos líderes, dos gestores. E aqui a gente entra até numa análise sobre a energia, a sua energia enquanto líder. Ontem a gente fez uma transmissão falando sobre energia, né? Energia é dinheiro sim, energia é lucro sim, tá? Energia dá dinheiro, dá lucro. Então ontem a gente fez uma análise sobre isso, sobre as energias, né? Então quando eu penso em transpor esses obstáculos e transbordar e entregar, do ponto de vista do marketing seria entregar para a sociedade o meu legado, do ponto de vista de vendas trazer a inteligência artificial ao meu favor, é ganhar velocidade em relação ao concorrente, enfim. Cada setor aí do seu negócio tem um quê? Tem um senão, tá? E a gente tem que trabalhar isso analisando esses problemas, tá? E trazendo técnicas. Existem muitas técnicas pra gente mapear isso aí, tá? As causas raízes com que fazem com que o seu plano de ação ou ele não existe e aí tem que ser elaborado, ou você até já tem um plano de ação, mas não consegue superá-lo, né? Então, nesse contexto, a gente tem que trabalhar e olhar. Depois, o que a gente faz, tá? Nessas imersões e o que a gente aconselha para você fazer aí dentro do seu negócio para prosperar em nível de planejamento estratégico geral, tático e operacional do seu negócio para já e para 2025, sobretudo, tá? O quarto passo é olhar para essa estratégia geral do seu negócio em nível de metas, né? Então a gente tem que desenvolver, nós enquanto líderes, lideranças, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida empresarial, a gente tem que desenvolver essa visão estratégica de longo prazo, né? Com foco nos objetivos gerais a longo prazo. Então, veja, você tem que ter uma meta curta, média e longa, porque senão, do contrário, você não fabrica energia, você não consegue direcionar a sua equipe de trabalho, seus fornecedores, muito menos o entendimento do seu cliente com os valores que você tem enquanto negócio. Então você não consegue fazer essa conexão utilizando o marketing a seu favor, vê se faz sentido. Bom dia, Alex, bom dia, prazer tê-lo aqui, delícia, coisa boa. Deixa eu fixar aqui propósito e prosperidade, a gente está no quarto passo aqui, que são as ferramentas que a gente trabalha, né, quando a gente quer dar uma alavancagem rápida de prosperidade para os negócios, tá? E são essas ferramentas que a gente coloca em prática aqui nas imersões. Inclusive a gente tem uma no dia 19 começando, tá? Vai até o dia 23, a gente pega pela mãozinha e faz junto, tá?
Então, algumas atividades, por exemplo, que a gente faz nesse momento, que eu indico para você, eu também já tenho transmissão aqui sobre isso, é a definição de metas SMART, né? Mapeamento estratégico e criação de um plano estratégico global, depois tático, depois operacional. Então, o quinto passo é pegar essa análise geral e trazer pro tático. Bem, ok, já fizemos transmissões explicando sobre isso, né? Eu tenho aqui uma meta de ganhar tanto em X tempo, né? Independente de qual é a meta. Agora eu preciso diluir as energias que eu preciso para chegar ali. Isso é a estratégia tática, do geral eu vou pro tático, né? Então eu vou detalhar as necessidades que eu tenho para alcançar aqueles objetivos gerais em todos os setores da minha organização, especialmente marketing e vendas, né? Como modelando o concorrente, utilizando técnicas que hoje o mercado está disponível, né, para nós. Então existe uma série de recursos aí que a gente tem para fazer isso e organizar isso. E aí a gente vai criar um planejamento, né? Ou seja, um cronograma de ações e alocação de recursos. Aqui é mão na massa mesmo, tá, gente? Aqui é teoria, é técnica mesmo, tá? É processo. E, então lembra que a gente está falando tanto de processo, tanto de técnica, quanto de ferramenta de administração de marketing e vendas, como as questões de desbloqueios comportamentais, né? Então esses pontos, eles têm que permear todo o ciclo aí de desenvolvimento e alavancagem rápida de prosperidade, tá? Depois disso, o que a gente faz, tá, gente? O que é indicado fazer? Uma estratégia operacional do dia a dia, ou seja, você organizar a sua agenda. É extremamente importante você ter uma agenda organizada e que converse com todos os setores. Então, quando a gente tem um projeto, né? Então, projeto de alavancagem 2025, tá? A gente vai criar isso com você. Então, eu sugiro, se você não participar, cria aí, tá? O seu projeto de alavancagem para 2025. Pensa que você vai ter várias agendas. Você vai ter uma agenda do comercial, você vai ter uma agenda de marketing, você vai ter uma agenda de logística, você vai ter várias agendas que são os seus departamentos operacionais, realizando operações todos os dias, né? Então, isso tem que estar amarradinho, tem que estar azeitado para funcionar. E tem que ter um gestor, aí entra o seu papel enquanto líder. Um gestor que analisa aí, através das metas que a gente criou antes, a que pé e a que ponto está cada engrenagem, né? Então, focar em execução na prática das estratégias garante com que todas essas operações estejam alinhadas aos objetivos gerais definidos. Então percebe o problema que é quando uma empresa não tem objetivo geral definido. É um problemão para todo o setor, especialmente para marketing e para vendas, né? Porque aí cada um corre para um lado e não tem aquele alinhamento assertivo. E aí você vê aquela estratégia, aquelas campanhas atirando para tudo que é lado, gastando dinheiro e não acertando no alvo, né? Então, do ponto de vista prático, são mapeamentos de processos, tá? Otimização operacional, implementação de KPIs, que são checkpoints, né? Pontos de metas, trajetos de metas, para que o monitoramento aconteça e a rota seja ajustada continuamente, tá? Depois disso, a gente tem um sétimo passo, tá? Que a gente faz junto com os nossos clientes, que funciona, gente. Isso aqui é metodologia que funciona, tá? Que dá certo. São anos de experiência, olha que interessante, né? Nada por acaso. São passo a passo que eu já venho trabalhando no marketing, nas vendas. A Ana Paula Ferreira, ela vem trabalhando dentro do instituto dela com empresas aqui do Vale dos Sinos, né? E também em alguns estados fora do Rio Grande do Sul, do ponto de vista de comportamento e administração, e a gente se junta. E quando a gente se junta, a gente se dá conta que é as mesmas coisas, só que eu fazia de um jeito e ela fazia de outro, e agora juntando a gente tem uma explosão. Porque a gente tem comportamentos, desbloqueio de crenças, a gente tem a questão administrativa, a gente tem a questão de vendas, a gente tem a questão de marketing. Então Deus vai nos moldando, é interessante porque ela tem mais de 20 anos de história, de trajetória nessa área, e eu também. Então quando a gente se junta, a gente percebe que o roteiro é o mesmo, mas cada uma com uma linguagem. E agora a gente junta para fazer você prosperar e explodir do ponto de vista de organização, de comportamento, de estratégia, de operação e depois lá na ponta para reverberar isso para os seus clientes internos e externos, a questão da comunicação assertiva por meio do marketing das vendas, né? E aí você explode, não tem como você não explodir. A gente já vem testando isso desde a enchente, né? E tá sendo muito, muito promissor, muito próspero, já é uma metodologia validada que muitas empresas utilizam, né? Mas a gente organizou nesse esquema de passo a passo, pegando junto contigo para tirar daquela questão filosófica e conceitual para prática. Porque o problema é esse, o problema é que as empresas sabem às vezes o que tem que fazer, na maioria dos casos, né, sabe o que tem que fazer, mas não consegue aquela força, aquela energia de organização, sabe aquele coach, aquele consultor que vai dizendo, tá, já fez isso, olha aqui, adianta aquilo, o que tá pegando aqui, o que tá bloqueando, sabe aquele direcionador? Então, às vezes, é só isso que falta. É que nem você pensar assim, eu preciso emagrecer. Você sabe o que tem que fazer, você sabe que você tem que dormir bem, você sabe que você tem que tomar água, você sabe que você tem que se alimentar bem, você sabe que você tem que fazer atividade esportiva, e aí? Faz? Às vezes, se você não tem um nutricionista ao teu lado, às vezes se você não tem um treinador
físico do teu lado. Às vezes você não tem um parceiro dentro de casa, uma parceira dentro de casa, uma família envolvida, você não consegue fazer sozinho, né? Então a rede de apoio, ela é tudo. Por isso que o network é tão importante para alavancagem dos negócios. E isso também, estratégia de marketing, também a gente fala nessas imersões, né? Então, depois que a gente olha o operacional, a gente tem que olhar para desbloquear as crenças para executar essas estratégias operacionais. Porque o que mais nos impede, às vezes a gente tem tudo organizado e a gente simplesmente não consegue dar sequência. A gente tem uma agenda perfeita, que eu costumo dizer, né? Só que o meio, ele conduz a nossa agenda. Porque é a creche que liga, é a escola que liga, é o pai, a mãe, o filho, o avô, o cachorro ficou doente, é um funcionário que não veio, é um cliente que vem com uma urgência, é alguém que se acidentou dentro do negócio. Então, todos os dias a gente tem situações que nos tirem da rota, que nos tiram do foco, nos tiram da rota, né? E como que a gente gerencia, como que a gente organiza, como que a gente não se frustra, como que a gente não fica cansado. E aí a gente adiciona a isso a questão da indústria hoje, que promove essa baixa de energia, vamos dizer assim, indústria do consumo, né? Indústria da dopamina fácil. Então, isso, você vai lá, você vai no supermercado, você come alimentos industrializados, o que acontece? Você naturalmente fica sem brio, sem energia, você não consegue liberar. E aí, se você não faz não toma água, não dorme bem, né? Porque a gente está sobrevivendo e não vivendo diante de um mundo que é uma poluição da informação, o overbook aqui no cérebro, ele entra em pane, né? O cérebro entra em pane com tanta informação, e a gente não consegue canalizar a energia mental para aquilo que de fato a gente precisa. Então, naturalmente, existe um sabotador hoje na nossa sociedade que compete a todos, né? A todos, é normal, natural. E isso vai fazer com que, naturalmente, as pessoas se procrastinem, né? Se sabotem. Bom dia, bom dia. Então, o 7º passo é a gente desbloquear essas crenças para a execução das estratégias operacionais. Então, percebe que a gente começa com o comportamento, a gente passa pelas técnicas de administração, marketing e vendas e depois a gente cai aqui para garantir que dê certo no desbloqueio de crenças, tá? Então, a gente vai superar as nossas crenças limitantes das nossas equipes que impedem a execução eficiente dessas estratégias operacionais que a gente organizou antes, né? Então, esse passo é extremamente importante na execução da prosperidade, né? E aqui eu volto a reforçar uma pesquisa recente dessa semana que aponta, acho que foi publicada na revista Exame, já divulguei no meu feed, que 43% dos funcionários, eles procrastinam dentro das empresas. Procrastinam no sentido de passar a hora mesmo, sabe? Inventar que tá trabalhando para passar a hora rápido. Então, isso é a questão do problema que a gente tem hoje na sociedade, enquanto nós, líderes também, a gente não sabe lidar com isso. Então, essas sessões técnicas, enfim, que existem várias, sobretudo as de PNL, de Programação Neurolinguística, resolvem isso, tá? Com metas, de fato, com metas. Bom dia, bom dia! Depois disso, a gente tem um 8º passo, tá, gente? A gente tem um 8º passo dessa imersão, que é dinâmicas de day trading. Olha só, de novo, se você não consegue, não vai conseguir estar lá conosco, tá? Já vai anotando aí para você estudar um pouquinho mais sobre o que é isso, porque vai nessa ordem, né? A nossa proposta é que a gente aprofunde cada passo desses uma vez por semana, né? Durante as semanas, né? Então, cada passo por semana, para a gente poder pegar junto, de fato, com quem vai estar nessas imersões. Então, o que é o day trading, né? É consolidar todo esse aprendizado que a gente vem falando aqui nos passos anteriores, no sentido de preparar os nossos gestores, os nossos líderes que estão conosco, e eu te convido a pensar, a refletir sobre isso em relação a essas estratégicas do contexto real. Como assim? Simular cenários, emotizar, né? Dinâmicas de emotização. Né? Se a gente pegar, por que nós temos aí os grandes competidores esportivos sempre emotizando o momento ali da competição, enfim, a gente já sabe que aqueles que emotizam são aqueles que têm mais sucesso, mais medalhas, mais resultados. No mundo corporativo também é assim. Se você pegar aí os grandes palestrantes de tal TEDx, por exemplo, os grandes influenciadores, em algum momento eles já emotizaram na cabeça deles aquela apresentação. Então a emotização, ela faz parte do processo, da dinâmica, dessa engrenagem toda funcionando. Então, uma coisa é eu botar no papel, outra coisa é eu conseguir fazer uma espécie de déjà vu consciente, tá? Provocar uma espécie de déjà vu. Tá bem, agora tudo que eu coloquei aqui no papel, como é que eu replico isso, como é que eu reflito isso num cenário real que vai acontecer na minha mente agora. Porque quando você faz essa reflexão, quando você faz essa imaginação acontecer, de acordo com tudo que você desenhou antes,
você consegue ajustar os erros antes. Então, imagina, por exemplo, você tem uma estratégia, tá? Aqui nesse ponto comercial conversa com marketing, eu vou ter uma campanha assim, aí eu vou ter que fazer um workshop assim, aí eu vou ter que organizar a logística assado. Você desenhou isso antes, tá? Nos passos anteriores. E aí você vai rodar esse filme na sua mente e na hora de rodar o cérebro ele entende o que é real, o que é imaginário. Na hora de rodar você vai conseguir identificar, isso é real, tá? Essa dinâmica acontece. Na hora de rodar você vai pensar, não, mas essa campanha não bate com o time daquele setor, então eu vou ter que resolver aquela questão de logística de fornecedor antes, porque os times não estão fechando, então você ajusta a rota antes, né? E isso vai fazer com que você minimize ali alguns problemas de riscos e até algumas frustrações que te desviam, né? Que naturalmente poderiam te desviar. Então essas sessões são muito interessantes, tá? Porque valida tudo que a gente trabalhou antes. E com base nisso, a gente vai conseguir, então, ter o sucesso que a gente quer, sem dúvida nenhuma. Como eu sempre digo, no mínimo, mirando na lua para acertar as estrelas. Funciona, né? E aqui a gente converte nesses 8 passos, a gente traz elementos, como eu disse, comportamentais, de gestão, de marketing, de vendas, de administrativo, né? Olhando para todos os setores e também para a questão da liderança de equipes. Liderança com fornecedores. Então, como eu sempre digo, é muito comum dos nossos clientes, a grande parte dos nossos clientes, eles às vezes têm agência, porque a gente trabalha com auditoria, consultoria e gestão de projetos, né? Então, na gestão de projetos, às vezes a gente realoca equipes e às vezes o cliente já tem equipes, né? E o que acontece quando o cliente já tem equipes é que na maioria das vezes o gestor não sabe o que pedir para as equipes, né? Então, essa é uma realidade, porque falta o penso, falta a estratégia para resultado, né? Então, a gente tem que resolver essas questões entendendo onde é que está a dor, entendendo onde é que está o problema, né? Então, a gente tem que desenhar junto com você toda a operação, né? De toda forma, é um convite para você depois voltar aqui nesses passos e tentar se organizar de acordo com essas dicas, tá? E para compor isso aqui, nas transmissões anteriores que eu faço 737, eu já tenho todas as ferramentas que a gente utiliza já explicadas. Então é só você depois linkar aí um vídeo com o outro e como eu disse, qualquer coisa você voltar aqui, comentar, enfim, que a gente tá aqui para te ajudar, porque o que a gente quer pra gente finalizar essa transmissão de hoje é a sua liderança, é a sua gestão e são os seus resultados, tá? Dito tudo isso, te desejo uma excelente sexta-feira, que seja próspero esse final de semana. Na segunda-feira a gente volta aqui com mais 737, com mais insights de marketing, vendas e liderança para você prosperar de fato. E por favor, se você utiliza algum insight que eu te dou, me manda um feedback, tá? Que isso me estimula aqui a trazer cada vez mais ferramentas para ti e eu quero ver o seu sucesso acontecer, tá? É o que os grandes líderes, que os grandes players fazem na prática para você. E se você tem dúvidas que funciona, vai lá, acompanha os programas, Levanta RS, Talk Business Podcast, Primeira Impressão Podcast, Por Dentro e Por Fora, o Essência e Prosperidade. A gente leva os empresários, os clientes, todo mundo que aplica tudo isso que eu tô falando, da nossa rede de network, a gente leva para testemunhar. Então tá tudo sendo testemunhado no link da bio aí tem a playlist dos programas para você aí acompanhar o que de fato a gente faz, tá? Obrigada, Alex. Tenha um bom final de semana. Obrigada, audiência. Até segunda-feira, tá? Faça um excepcional dia, uma excelente sexta-feira.